Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Feriado de Páscoa, o movimento na rodoviária do Tietê foi intenso nesta sexta-feira. A saída para o fim de semana prolongado por feriados não foi fácil para quem veio ao terminal Tietê. Dá uma olhada no tamanho desta fila para comprar as passagens. A empresa que administra os terminais rodoviários de São Paulo calcula que até terça-feira mais de 700 mil pessoas embarquem e desembarquem com destino principalmente a Curitiba, sul de Minas, estado do Rio e todo o estado de São Paulo. A empresa que administra os terminais rodoviários de São Paulo orientou a comprar as passagens com antecedência, mas pelo que dá para ver, muita gente deixou para a última hora. Você viu que você está praticamente no fim da fila aqui, uma fila grande, hein? Você acha que vai ter passagem ainda? Ah, não sei, eu espero que sim. Se não tiver, né? O que eu posso fazer? Mas eu espero que sim, estou ansiosa. E neste momento, a situação nas principais avenidas de São Paulo é muito tranquila. A CET registra índice 0 de congestionamentos. Na rodovia Presidente Dutra, a situação bem tranquila no sentido do Rio de Janeiro, bem diferente do cenário registrado hoje pela manhã. Neste momento, as duas pistas não apresentam pontos de lentidão. Agora, imagens da Marginal Tietê. O motorista desenvolve ótima velocidade na chegada da Ayrton Senna, na direção da Castelo Branco. Essa câmera é na altura da ponte Aricanduva. Agora, ligação leste-oeste, movimento também muito sossegado. À direita para quem vai acessar o elevado e à esquerda para quem vai no sentido da Radial Leste. No corredor norte-sul, agora, Avenida Moreira Guimarães, embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, com trânsito quase livre para este horário também. E até na Radial, olha só, incrível, cena rara, pista quase livre, com pouco movimento nos dois sentidos. Moradores de rua encenaram hoje de manhã a Via Sacra nas ruas do centro de São Paulo. A Via Sacra da Arquidiocese de São Paulo foi dividida em 4 atos e começou na Praça do Patriarca com a condenação de Cristo. A iniciativa é organizada há mais de 30 anos pela Pastoral do Povo de Rua. Paulistanos e turistas aproveitaram a manhã desta sexta-feira para passear e fazer compras no Mercado Municipal de São Paulo. Só nesta semana, 30 mil pessoas passaram diariamente pelo Mercadão, movimento 10% maior que no mesmo período do ano passado, segundo a Associação dos Permissionários do Mercado Municipal Paulistano. O protagonista de vendas, como toda a Páscoa, é o bacalhau. E como acontece sempre, ainda tinha muito atrasadinho correndo atrás da iguaria típica desta Sexta-feira da Paixão. E não é para menos. O preço médio do peixe no Mercadão está até 20% menor que no ano passado, segundo a Supervisão Geral de Abastecimento de São Paulo. E a Vila Madalena, na zona oeste da capital, recebeu hoje uma feirinha dedicada à venda de queijos. As 15 barracas instaladas na rua Aspicuelta, na zona oeste de São Paulo, ofereceram ao menos 60 tipos de queijos artesanais. A feira foi organizada pela loja A Queijaria, em comemoração ao seu aniversário de 1 ano. Produtores de laticínio do interior de São Paulo e de Minas Gerais vieram para o evento, que tem a chance de se tornar anual. Presentear com ovos pintados sempre foi um costume da cultura ucraniana. Os povos antigos costumavam agradecer os deuses pelo período de colheitas com este artesanato, denominado de pesanka. Dona Ludmila Shimansky tem 77 anos, é ucraniana e veio para o Brasil aos 12 anos de idade. Ela é uma dos 3.000 ucranianos e descendentes que vivem na capital paulista. Dona Ludmila trouxe com ela a arte que herdou de seus antepassados de fazer peçancas, ovos de aves pintados à mão. Um artesanato ucraniano que data de 6.000 anos. Ela surgiu porque na época as pessoas não sabiam escrever, como o mundo inteiro. Então eles colocavam os desenhos com o significativo de alguma coisa. Já na Polônia, a arte de pintar os ovos dá-se o nome de pisanki. A diferença é mais ou menos por causa dos dialetos. O ucraniano fala pesanka, o polonês fala pisanki.
Porque para o polonês, pisanki vem do verbo pisać, que é escrever em polonês. Então eles escreviam no pisanki tudo aquilo que eles desejavam para as outras pessoas. Para fazer a peçanca ou pisanki, pode-se utilizar o ovo de qualquer ave, como estes de galinha ou estes de avestruz. O traçado é feito com cera de abelha e cada desenho e cor tem um significado. A estrela significa longa vida, a flor amor e caridade, a ave fertilidade, o cavalo força e riqueza, o peixe cristianismo e o trigo boa colheita. Algumas peçancas levam mais de 4 horas para ficarem prontas. A clara e a gema podem ser retiradas no início ou no fim do processo. Só perfurar bem de levinho a casca e vem tracejando aqui com cera. Agora a fase 2 é mergulhar na primeira cor de tinta. A gente coloca aqui com bastante cuidado e mergulha a peça. Aos poucos a arte vai se revelando. Depois de pintadas, elas são envernizadas. As peçancas podem durar a vida toda. Esta, Dona Ludmila ganhou de uma prima há 40 anos. Significa amor, caridade e boa colheita. Eu recebi muitas peçancas. Eu acho que trouxeram um bom tempo para mim, muita felicidade, muita satisfação. E também eu já ofereci peçancas para as pessoas que nem tinham umas, não digo uma, mas algumas moças que não conseguiam ter filhos. Eu ofereci as peçancas com boa fertilidade, pássaros. E olha, acredita se quiser, elas tiveram filhos. Para o desejo se realizar a peçanca ou pisanki, tem que ser um presente. Na tradição, principalmente na época da Páscoa, se presenteia amigos e parentes com peçancas. Foi enterrado nesta manhã o corpo do empresário Henri Maxud. Ele morreu ontem em São Paulo, aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. O empresário era proprietário do tradicional Hotel Maxud Plaza, localizado na região da Avenida Paulista. Natural de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, Henri Maxud mudou-se para São Paulo aos 15 anos para estudar. Formou-se em engenharia, fundando a Hidroservice, empresa que foi responsável pelos projetos dos aeroportos Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e Eduardo Gomes, de Manaus. Foi dono da revista Visão e apresentador de um programa de TV. Em 1979, inaugurou o Maxud Plaza, um dos mais antigos hotéis 5 estrelas de São Paulo. Com 25 andares, 372 quartos, 44 suítes principais e cerca de 350 funcionários, o Maxud hospedou estrelas como Frank Sinatra, Mick Jagger e Ozzy Osbourne. Em meio à crise que afeta o abastecimento na Grande São Paulo, a conta de água pode ficar mais cara a partir de maio. Hoje, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia, a Arcesp, autorizou a Sabesp a reajustar a tarifa a partir do dia 11 de maio. O reajuste, se for aplicado, será de 5,4%, mas a Sabesp ainda avalia se vai aplicar o aumento, que poderia ocorrer só em dezembro. A empresa abastece hoje quase 28 milhões de pessoas em 364 municípios do estado. Nesta sexta-feira, o nível do Cantareira se manteve estável em 12,2% da capacidade. E o paulistano que ficou na capital durante este feriado prolongado vai conseguir aproveitar o tempo ensolarado só até amanhã, pois, segundo os meteorologistas, a chuva volta a dar as caras no domingo de Páscoa. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o estado. Uma massa de ar seco que está sobre São Paulo garante um sábado ensolarado e seco na maior parte das regiões paulistas.
Mas é exatamente esse calor que provoca o aumento de nuvens no sul e oeste paulistas, onde são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Nessa área, a máxima chega aos 32 graus em Presidente Prudente e aos 33 em Araçatuba. E na faixa leste, que inclui a capital e o litoral, o céu fica com poucas nuvens e a umidade do ar fica baixa no período da tarde. Máxima de 31 graus em Campinas e também em Santos e em Caraguatatuba. Amanhã, sol e calor com máxima de 30 graus. Já no domingo de Páscoa, as nuvens aumentam e pode chover a partir da tarde, máxima de 27. E a segunda-feira, feriado de Tiradentes, o sol aparece intercalado com períodos de céu nublado e pode chover a qualquer hora. A máxima cai para os 26 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Gazeta News. Um forte terremoto atinge o sul do México e assusta os moradores da capital. O terremoto de magnitude 7,2 teve epicentro na região de Acapulco, a 270 quilômetros da cidade do México. Mas o tremor apavorou os moradores da capital em meio às comemorações da Sexta-feira Santa. As pessoas foram obrigadas a sair das casas e dos prédios de apartamentos. Elas contam que os objetos caíram das prateleiras e muitos ficaram sem energia elétrica. Eram quase 9h30 da manhã, quando o apresentador da televisão passou a narrar que o tremor ficava mais forte. Forte. Hay que salir. Está muy fuerte. Ahora sí está moviendo todo. Não há relato de vítimas nem de danos graves. O governo do estado prometeu exterminar a dengue nas próximas 2 semanas. Os bairros da Zona Oeste são os mais atingidos pelos mais de 2.500 casos registrados da doença nos 3 primeiros meses do ano. Nos pneus abandonados na calçada, um ambiente ideal para o mosquito se reproduzir. Mais à frente, uma montanha de lixo acumulado na rua. Foi aqui onde um menino de 6 anos morreu de dengue há 2 semanas. A prefeitura vem, nessa parte ela vem, limpa. Os moradores jogam de novo? Jogam de novo, não adianta. No bairro do Jaguaré, o surto de dengue mobilizou as autoridades, que têm promovido operações para combater a doença. Mas a dengue continua avançando. Bairros da Zona Oeste, além do Jaguaré, também Lapa e Rio Pequeno, são os que registram maior incidência da doença. Só aqui no Jaguaré, 63 pessoas ficaram doentes na última semana. Aliás, foi o período do ano em que a doença mais cresceu na cidade de São Paulo, que registrou em 7 dias quase 800 novos casos. De acordo com o último balanço da prefeitura, em 3 meses e meio, já são 2.538 casos, quase a mesma quantidade registrada no ano passado inteiro. E começou hoje a retirada de ingressos para a Copa do Mundo em 10 cidades-sede. Apenas em Brasília e Porto Alegre, o torcedor terá que esperar até o início de maio. Em São Paulo, as bilheterias conveniadas à FIFA no ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul, foram abertas ao meio-dia. Durante as primeiras 3 semanas, os ingressos estarão disponíveis ao público somente de sexta-feira a domingo nos totens eletrônicos. O serviço estará disponível nos 3 finais de semana seguintes. Depois, estarão abertos todos os dias. A partir de maio, a FIFA também vai começar a entregar os ingressos em casa para quem optou por essa modalidade na hora de comprar os bilhetes. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Outras notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva.